Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós teremos agora o nosso momento doutrinário, que é a nossa palestra. Vamos então nos preparando para o nosso momento em que falaremos um pouquinho mais dos ensinos do Cristo. Iniciamos com a prece, agradecendo a Deus por tudo o que temos, por tudo o que somos, por tudo o que podemos fazer. Por esta casa bendita que nos recebe, por esta doutrina consoladora que nos ensina a vivermos melhor. Agradecemos a Deus pela nossa saúde, agradecemos a Deus também pela doença, que nos traz sempre valorosas lições. Agradecemos a Deus pela vida. Que possamos nós, ao deixarmos este ambiente, estarmos todos mais tranquilos, mais felizes, porque aqui estivemos durante estes momentos, cuidando de nossa saúde física e mental. Tenhamos uma boa palestra e que assim seja. Para hoje o nosso assunto é: somos imortais. E se nós somos imortais, nós morremos? Nós desencarnamos? O que é morrer? O que é desencarnar? Cada um de nós aprendeu em seus lares, com as suas famílias, com as suas religiões, diferentes definições, diferentes explicações para o ato da morte. Há muitos rituais que envolvem o momento de morrer, o momento de despedida daquele nosso ente querido que parte para a vida dos espíritos. Há rituais que têm o objetivo de preparar aquele espírito que está desencarnando para a sua vida como espírito. Há rituais também que têm o objetivo de nos preparar, nós que ficamos, para esta separação, para esta falta de convivência com aquele que partiu mais cedo. E para nós, homens, mulheres, que cá estamos, que acreditamos que somos espíritos, como deve ser ou como é o ritual em nossa casa, em nossa família, em nossa sociedade? Exatamente igual às outras casas, às outras famílias, às outras sociedades que não têm a mesma crença em relação ao espiritismo, quando a nossa família assim o desejar. Explicando melhor, quando um ente querido morre, nenhum mal ou nenhum erro há em nós irmos à missa, irmos ao velório, irmos ao culto, participarmos de qualquer tipo de oração. Se essa é a crença de nossa família, se essa é a crença daquele que desencarnou. Pode acontecer ainda que um ente querido, um amigo, um parente nos solicitou algo ou solicitou algo à sua família dizendo: quando eu morrer eu quero que seja feito assim. Ou o contrário, quando eu morrer não façam tal coisa. E o correto é que a gente faça como aquele que desencarnou gostaria que fosse. O que nós devemos, nós, espíritos espíritas, espíritos cristãos, fazer de diferente daqueles que não têm a crença de que somos espíritos, de que somos espíritos imortais, é nos prepararmos para a morte. E aí a gente pode pensar: mas será que esses espíritas se preparam para a morte? Nós deveríamos sim. Nós deveríamos aqui estarmos na Terra, todos nós, nos preparando para quando chegar a nossa hora. E isso não se resume a gente escolher se a gente quer ser enterrado em um cemitério ou quer ser cremado. É muito mais do que isso. Nos prepararmos para a morte é fazermos o que devemos fazer. É buscar entender qual é o propósito de aqui estarmos. Por que é que a gente está vivo? Por que é que estamos aqui em Caxias do Sul no ano de 2022?
Porque tenho os pais que tenho, os filhos que tenho, os parentes que tenho, ou porque moro sozinho. Isto é, preparar-se para a morte. Avaliar como está sendo a vida. Para que a gente, quando chegar o nosso momento derradeiro de partirmos para a vida dos espíritos, não sejamos aqueles que, lá nos últimos momentos, venhamos a dizer: ah, mas eu queria ter tido mais tempo para fazer mais. É claro que o correto é a gente querer viver muito, morrermos todos bem velhinhos. Esse é o ideal para cada um de nós. Mas nós não sabemos quando chegará a nossa derradeira hora. Alguns de nós morreremos mais jovens, alguns saudáveis, alguns adoentados, alguns em breve, outros daqui 50 anos ou mais, mas todos, sem exceção. E aqui estamos, somos cristãos. E se somos cristãos, precisamos ir cumprindo a nossa parte, ir fazendo o nosso possível, como nos recomendou o nosso modelo, o nosso guia, Jesus. E Jesus ainda nos recomendou algo muito claro, muito preciso, sobre este se preparar. Estar fazendo aquilo que deveria fazer e deixar de fazer o que não deve ser feito. No Evangelho de Mateus 5:25, ele registrou a seguinte afirmação: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. São palavras de Jesus. E ainda, 5:25, logo a seguir, tem uma explicação melhor de Jesus reforçando por que é que ele está dizendo: entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ele segue dizendo o seguinte: para que não suceda, para que não aconteça, que ele te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro. Era Jesus dizendo, em outras palavras, aos seus discípulos: olha, meu amigo, faz o que tu tem que fazer agora, porque pode ser que no futuro não tenha tempo, que depois não dê mais para ser feito aquilo que tu deveria ter feito agora. Jesus não disse assim, né? Jesus disse com o seu linguajar de homem evoluído, que nós não somos. Para nós faz mais sentido assim, se alguém nos disser: olha, Janara, faça agora, faça já, não deixe para depois. E nós, assim, conseguiremos ir nos preparando para o momento de partirmos desta vida. Nós também podemos nos preparar para partirmos para a próxima vida buscando entender melhor o Espiritismo. Porque entender melhor o Espiritismo é entender que o objetivo da existência da doutrina dos Espíritos é entender melhor a doutrina do Cristo, praticar melhor a doutrina do Cristo. Uma coisa e outra são a mesma. Somos espíritas e somos cristãos. Devemos todos nós sermos bons cristãos acima de tudo. E além de cristãos, aqueles que creem no Espiritismo. Nós até dizemos que o Espiritismo matou a morte. Já ouviram esta afirmação? O Espiritismo matou a morte? Mas como assim? Então a gente não morre? A gente morre. É claro que cada um de nós irá morrer quando o nosso coração não mais tiver condições de pulsar, de bater, de fazer com que o sangue corra pelo nosso corpo. Quando o nosso pulmão não mais tiver condições de bombear o nosso ar, o nosso oxigênio. Quando o nosso cérebro não mais tiver condições de controlar o nosso corpo, os nossos órgãos. Os nossos órgãos então irão parando.
e neste momento morremos. E após a morte dos nossos órgãos, após nosso corpo não mais conseguir controlar as funções vitais, após não ter mais funções vitais, nós iremos desencarnar. Mas de uma forma didática, para que a gente nunca faça confusão. Quem morre é o homem, quem desencarna é o espírito. Mas todos os que morreram desencarnaram, todos os que desencarnaram morreram, e podemos considerar que é a mesma coisa. Apenas de uma forma didática podemos dizer: todos os homens desencarnam e todos os homens morrem. Mas nós utilizamos esse termo desencarnar, que significa deixar o corpo de carne. Não mais controlar o espírito, o corpo de carne. Um outro exemplo, para que a gente hoje saia daqui com isto bem entendido. Eu, Gionara, tenho hoje 52 anos. Quando eu morrer, se eu morresse hoje ou em breve, o meu corpo teria 52 anos. Mas o espírito, que desprendido do corpo, quando o corpo não mais tivesse o fluido vital, não mais tivesse vida, o espírito teria 52 anos? A resposta é não. Nós aprendemos e acreditamos que somos espíritos imortais porque já vivemos antes dessa vida. Porque viveremos muitas outras vidas após esta vida. Somos espíritos imortais e desta forma também todos nós já vivemos e já morremos muitas vezes. Ah, mas a gente não lembra, né? E é bom que a gente não lembre, porque a doutrina dos espíritos, além de nos explicar, nos fazer entender sobre a imortalidade, também nos faz entender que nunca fomos tão bons como somos hoje. Imaginemos que se há tanta maldade no mundo, como eram as pessoas há alguns séculos atrás? Como éramos nós em vidas passadas? Então é uma dádiva não lembrar. Ainda bem que não lembramos, porque certamente não éramos espíritos bonzinhos, pessoas boas que só faziam o bem. Se hoje cá estamos, como aqueles que se denominam cristãos, será que é a primeira vez que nós somos cristãos? A primeira vida que nós somos cristãos? Se somos imortais, se a doutrina do Cristo já tem alguns anos, provavelmente nós já ouvimos falar de Jesus. Já ouvimos as recomendações de Jesus em outras vidas. E por que é que a gente não as cumpre? Por que é que não somos hoje todos bonzinhos, todos santos, todos homens bons? Somos teimosos, não é? Somos imortais porque precisamos de muitas lições para que elas sejam aprendidas. Assim como numa escola, iniciamos lá no maternal, vamos passando pelo fundamental, pelo ensino médio, e alguns de nós ainda seguem estudando. Depois daquele ensino médio, do nosso antigo 2º grau, porque sentem a necessidade de que assim seja. Assim somos nós também, como espíritos. As nossas primeiras vidas podem ser comparadas como aqueles homens lá no maternal, aprendendo conceitos básicos sobre o que fazer, sobre o que é viver. E quem sabe um dia a gente se forma todos como se numa faculdade de viver bem, como aqueles homens que já não mais cometem erros, como os homens bons, como os co-criadores da vida, cumprindo a vontade do Pai. Porque este é o nosso rumo, o nosso destino, a nossa meta. Acreditamos que somos espíritos imortais porque precisamos aprender a cumprir a vontade do Pai. Jesus dizia que Ele e o Pai eram um.
que a vontade do Pai era expressada pelas palavras dele, nas palavras dele. E assim, se Jesus e o Pai eram um, se ele estava expressando a vontade do Pai, nós só seremos homens bons quando nós houvermos entendido como fazer o bem, como amar a todos sem distinção, como amar a todo o meu próximo como a mim mesmo, já que hoje nós não nos amamos a cota de amor necessária, suficiente para sermos todos pessoas que se tratam bem, que se alimentam bem, que dormem bem, a quantidade de sono que a gente deveria. Ainda não aprendemos a lição do amor próprio, amor a si próprio. Como iremos agora, na situação em que estamos, no estágio de desenvolvimento moral que estamos, amar a todos os homens indistintamente? E isso confirma que a gente precisa viver mais vidas. Pois se essa é a nossa tarefa, amar a todos indistintamente, amar a Deus acima de tudo, a gente ainda não consegue? Precisamos mais vidas. Que venham as próximas vidas, mas também que a gente não fique como aqueles que utilizam o espiritismo, as máximas da doutrina espírita, para seguir vivendo no erro. A dizer, a verdadeira vida é a vida dos espíritos, não é essa? Ou, há muitas moradas na casa do Pai, há muitas reencarnações pela minha frente, tenho tempo para aprender, para ter uma vida de homem bom, mas quem garante que lá na frente teremos uma vida ainda melhor do que essa? Evoluirmos sempre, crescermos sempre, aprendermos sempre, é a lei, é a regra. Mas, em nenhum ponto da doutrina dos Espíritos, nem nas afirmações de Jesus, eles afirmaram que nós seguiríamos vivendo neste planeta Terra. Um planeta tão belo, com água abundante, com florestas, com ainda um oxigênio, um ar puro, na maioria das cidades. O nosso planeta está se degradando, o nosso meio ambiente, por vezes dá prova de que 8 bilhões de seres humanos vivendo na Terra já é gente demais. Essa população irá dobrar, irá se multiplicar em breve. Que planeta iremos viver? Será que na Terra? Será que em outro? Jesus também disse, há muitas moradas na casa do Pai, e na afirmação de que há muitas moradas na casa do Pai, ele complementou, dizendo, eu vou preparar-vos o lugar. E esta também é uma das provas de que a vida continua, de que nós viveremos após esta vida. Porque ele falou estas palavras, vou preparar-vos o lugar, quando estava já no fim da sua vida de homem encarnado aqui na Terra. Eram os seus discípulos, conversando com eles sobre como ficariam eles na Terra. Como assim? Jesus recém chegou, já está partindo. Ele passou alguns anos preparando os homens, preparando os discípulos para a sua partida. E ele disse, se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. Eu já vou teria dito, é o que está lá escrito. Se Jesus foi preparar-nos o lugar, é porque seguiremos vivendo. Jesus não teria mentido, não é, amigos? Não teria dito que nós o encontraríamos lá adiante se isso não fosse possível. E porque é possível? Porque há muitas moradas na casa do Pai, lá à nossa frente. Devemos acreditar que está o nosso irmão mais velho. O nosso irmão, Jesus, nos aguardando, nos preparando o caminho para que a nossa estrada seja mais facilitada até Ele. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Se nós ouvirmos as palavras deste Mestre amoroso e bom, e se mais do que ouvir, a gente buscar a seguir mais rápido,
a gente vai ter esses bons reencontros com os homens bons, com os espíritos bons, mais evoluídos que nós, logo ali, lá adiante, lá à frente. Ele foi preparar o caminho. O caminho existe e é lá que nós devemos estar em breve. Mas por hora cá estamos. Podemos nos preparar para a nossa morte, para as nossas vidas futuras, buscando entender melhor sobre o Espiritismo, sobre essa codificação feita pelo mestre, outro mestre em nossa vida, o mestre Allan Kardec. Era um professor com uma extrema didática que, com um método científico, codificou, organizou um livro chamado O Livro dos Espíritos. Neste livro há 1019 argumentos, 1019 perguntas e respostas para nos fazer entender, para nos auxiliar a entender como cumprirmos tudo aquilo que Jesus nos disse que deveríamos fazer. Há vários outros livros de Allan Kardec que também têm este objetivo. Há o Livro dos Médiuns, que logo no começo registra a pergunta: há espíritos? Existem espíritos? E a resposta é sim. Prova disso são as comunicações dos espíritos com os homens que estão vivos. E estas obras nos esclareceram que os espíritos que se comunicavam com os homens não eram deuses, não eram anjos, não eram demônios, eram apenas os homens que partiram antes, que estavam na pátria dos espíritos e que estavam em condições, que estão em condições de se comunicar com os homens que aqui estão. Há também um outro livro muito bom que nos auxilia muito na preparação para a nossa morte. O livro se chama O Céu e o Inferno. Apesar do nome Inferno, ele é um livro muito belo. Ele traz inúmeros relatos sobre o modo de viver e o modo de morrer de muitos homens e mulheres. E o mais importante é o objetivo pelo qual esses relatos nos são contados, pelo qual eles estão registrados em um livro, e não só neste livro, Céu e Inferno, e muitos outros. O objetivo é ensinar a nós homens a viver melhor, a cometermos menos erros, a valorizarmos mais os acertos. O objetivo todo da doutrina de Jesus é este: ensinar os homens a viver bem, a acertar mais, a errar menos, a sermos mais felizes, não um dia, mas hoje, agora. E este também é o objetivo da doutrina espírita: auxiliar a nós homens a vivermos melhor. Há uma afirmação que não sabemos de quem é, que está em alguns poemas, em algumas músicas, que diz o seguinte: vivamos como quem sabe que vai morrer um dia, e morramos como quem soube viver direito. Seria tão bom, né? Que nós todos preparássemos a nossa vida não para a nossa morte, não fixados pensando: mas eu já vou morrer, será que já é amanhã? Mas que isso fosse um conforto para nós, que quando chegar a hora a gente vai, mas que a gente viva direito, que a gente morra como quem soube viver bem. Escolhemos ser cristãos, e este caminho do ser cristão facilita a nossa vida, a vida presente, a vida futura. Também, quando Jesus estava se despedindo, ele deu uma recomendação aos discípulos. Discípulos são todos aqueles seguidores do Mestre, aqueles que escolheram segui-lo como modelo e guia. Não aqueles apóstolos, aqueles 12 ou os demais que o seguiram logo depois, enquanto ele estava vivo. Mas nós, os discípulos de Jesus, ele deixou uma recomendação que dizia o seguinte: meus discípulos
serão conhecidos por muito se amarem. E nós os discípulos, devemos ser aqueles que dizemos após o Mestre: e nós, Mestre, queremos ser aqueles que nos amamos. Queremos ser aqueles que, após esta tua frase, temos a dizer: Mestre, que assim seja, que a gente consiga, que a gente faça acontecer assim, que a gente ame, que a gente não ame muito, que a gente ame em abundância. E esta é a lição para hoje. Encerramos o nosso momento doutrinário, vamos agora à prece e ao passe. O passe final para que a gente deixe esse ambiente mais feliz, não pensando apenas na nossa morte, mas pensando na nossa vida que deve ser bem vivida. Aqueles que costumam fechar os olhos, fechem os olhos. E vamos neste momento manifestar ao Pai a nossa vontade de que a gente consiga. Que a gente consiga ser aquele cristão que podemos ser. Aquele cristão que devemos ser. Que consigamos não apenas ouvir as palavras do nosso irmão mais velho, do nosso modelo e guia Jesus, mas que a gente consiga fazer com que elas nos toquem o coração, nos modifiquem a alma do Espírito encarnado aqui neste momento, mas modifique a vida do Espírito imortal que somos. Porque nós queremos aquilo tudo que Jesus prometeu, a vida em abundância, a vida feliz, a vida daqueles homens que conseguem colocar Deus acima de tudo, mas que conseguem se amar e amar ao próximo como a si mesmo. Ajuda-nos, Pai, para que assim seja.